Olá, tudo bem? Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. Você está aqui no Amor Sage, o amor vive no mundo através de você. E esse é um espaço na internet onde a gente fala sobre consciência e energia. Eu já vou pedir para você deixar um joinha nesse vídeo para ajudar esse vídeo a ser melhor recomendado na plataforma do YouTube e também a fazer a inscrição do canal, pois ajuda a esses vídeos aqui do canal com a temática de consciência e energia chegar a mais pessoas na internet. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, aonde no vídeo anterior eu explanei ou respondi a pergunta qual é o sentido da vida. A pergunta do vídeo de hoje que eu quero responder é: qual é o propósito da vida? Alguns talvez se perguntem, mas espera aí, Charlie. A pergunta qual é o sentido da vida e qual é o propósito da vida não são na realidade a mesma pergunta? Na realidade, não. Podem ser usadas intercambiavelmente para estar fazendo o mesmo questionamento, que no cerne da questão das duas perguntas seria a natureza da vida. De fato, como definir essa coisa que nós chamamos de vida? O que envolve essa coisa que acaba constituindo-se numa coisa muito mais complexa e que nós definimos como vida? Na primeira pergunta, qual é o sentido da vida? A palavra sentido ali tem a ver com sentir, com sensação, com experiencialidade. E aí eu expliquei no vídeo de ontem como essa experiencialidade se desdobra. Agora, a palavra propósito na pergunta qual é o propósito da vida tem a ver com mente. Pode até mesmo ter a ver com metas, pode ter a ver com resolução. Então, veja, é uma pergunta que está tratando da natureza da vida num outro nível. É interessante, muitas pessoas, quando fazem essa pergunta qual é o propósito da vida, incluem a seguinte palavra: qual é meu propósito de vida? Como se houvesse um propósito de vida específico, dado, designado para cada ser que encarna aqui no planeta. Então, vamos recapitular o que eu acabei de dizer. A palavra propósito pode ter uma conotação de meta. Aonde eu quero chegar com a minha vida? Qual é a resolução, qual é o resultado, o propósito que eu quero atingir? E não raro tem a ver com um entendimento da vida que pode ser mental, ou que não raro é mental. E aí pode se desdobrar numa percepção da vida talvez intelectual, ou talvez analítica, ou talvez técnica, e aí a maneira como a mente de cada pessoa vai discorrer sobre esse suposto propósito personalizado para cada um é de possibilidades infinitas. Mas aqui eu já deixei claro que há sim uma diferença primordial do que está se buscando saber quando se faz a pergunta qual é o sentido da vida e quando se faz a pergunta qual é o propósito da vida. Respondendo à segunda pergunta, que é o tema do nosso vídeo de hoje, enquanto o sentido da vida é a descoberta da própria vida, enquanto esta está se criando no atual momento presente, o propósito da vida é vivê-la. E aí você vai falar, Charlie, é basicamente a mesma coisa. Porque quando eu estou descobrindo a vida, eu estou vivendo-a, certo? Não necessariamente. Não necessariamente, porque a descoberta da vida, pessoal, envolve muito mais do que apenas a percepção da vida acontecer. A descoberta da vida que eu falei no vídeo anterior inclui uma SEB sensorial totalmente espiritualizada. É a descoberta da vida por olhares múltiplos. E quando eu digo olhares múltiplos, então eu quero dizer de muitos níveis ou de muitas dimensões. É você entender a vida mais do que apenas a experiência da vida aqui no físico. Era sobre isso que eu estava tratando no vídeo do dia anterior. Então, descobrir a vida não é apenas vivê-la, envolve
um intelectualismo ali no sentido da vida, envolve sim um analiticismo, talvez, uma analítica, envolve uma tecnicalidade, porque conforme você vai descobrindo a vida, você vai acabar descobrindo como ela se manifesta nos vários níveis que estão justapostos, que estão todos sobrepostos uns aos outros. Agora, o propósito da vida não precisa envolver uma análise, não precisa envolver o senso, aquele momento de eureka, aquele momento em que você se pega dentro da vida acontecendo e você sabe que a vida está acontecendo. O propósito da vida é simplesmente vivê-la, mesmo que você nunca tome conhecimento de que a sua vida está a acontecer. Então, olha que interessante. O que eu quero dizer com tudo isso? Nem todas as pessoas conseguem adentrar o sentido da vida, que é o que eu falei no vídeo anterior. Mas todas as pessoas estão vivendo o seu propósito de vida, porque o propósito de vida é o mesmo para todos os seres encarnados, viver a vida. Então estão todos no propósito da vida. Esse propósito só se torna aparente quando ele vira o sentido da vida. Então, assim, quando uma pessoa fala a minha vida tem sentido, é quando a experiência dela de viver ganhou uma camada espiritual. Então, assim, é quando a pessoa fala minha vida tem sentido, eu descobri o sentido da vida, é quando a pessoa está plenamente vivendo e plenamente apercebida de que está vivendo. E ela consegue te pontuar por que ela está vivendo, o que ela está vivendo, por quanto tempo ela vai estar vivendo aquilo. Agora, quando a pessoa está só no propósito da vida, o que somos todos nós, a vida dela pode passar diante dos olhos dela e ela nunca se aperceber disso. Você já viu aquelas pessoas que às vezes, só quando elas estão com 60 anos, elas reparam que a vida dela passou assim, ó, num tiquinho de tempo e elas não fizeram muitas das coisas que elas gostariam de fazer? Então, essas pessoas estavam no propósito da vida, que é simplesmente vivê-la. Mas elas nunca tiveram o saborear de se aperceber ou de se pegar no exato momento em que elas estavam vivendo. Então, assim, nós podemos resumir esse vídeo no seguinte sentido. Se você não está consciente da sua vida acontecendo, ou seja, se você está inconsciente, você está apenas no propósito. Só que o propósito da vida não foi revelado para você num nível interno. Se você está consciente da vida acontecendo, quer dizer que o propósito da vida, que é vivê-la, foi revelado para você internamente. Então agora a sua vida passa a ter sentido para você. Olha que incrível. Mas, se a gente fosse resumir esses 2 vídeos que eu fiz, os 2 vídeos, a resposta de cada pergunta seria: qual é o sentido da vida? A descoberta da vida sobre si mesma. Ou a descoberta da vida dentro da vida. E qual é o propósito da vida? Vivê-la. E para viver a vida é indiferente se você está inconsciente ou consciente ao propósito. No primeiro, que é o sentido da vida, você pode se desviar dele, ou você pode nunca encontrá-lo. No segundo, não tem como você se desviar dele. No momento em que você encarna, que você sai da barriga da tua mãe, você dá aquele primeiro choro, você já está nele. Então é engraçado como muitas pessoas buscam o propósito da vida, as suas vidas inteiras, e elas estão buscando algo que já está no nariz delas. Algo que elas nem precisariam buscar porque já foi dado para elas, é algo que já vem junto com elas. E vai embora com elas, pois afinal a vida continua depois da morte. E o propósito de vivê-la continua, apenas numa outra coisa que não deveria ser chamado de morte, apenas do outro lado, aonde esse propósito da vida, ou essa experiência de viver inconsciente ou consciente ganha outras cores, outras nuances e outras perspectivas. No vídeo
de hoje à tarde eu vou responder por que nós estamos aqui. Gostou desse vídeo? Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. Eu vou pedir para você checar aqui na caixa de descrição desse vídeo todos os serviços que o canal Marlene Sage fornece. E se você achar que um desses pode privilegiar sua evolução espiritual nesse momento, marca comigo lá na minha agenda online leituras-almicas.reservil.com e eu vou ter o prazer de te receber num desses atendimentos para ajudar você a continuar a evoluir espiritualmente. Até os nossos próximos vídeos. Tchau!